Hoje nós vamos começar a falar sobre as infrações e penalidades. E para a gente poder entender quais informações que nós vamos falar, a gente usa como referência o Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos lá um capítulo sobre infrações, um capítulo sobre as penalidades, um capítulo exclusivo sobre todas as infrações de trânsito. Temos as resoluções do CONTRAN 423 de 2013, que fala sobre a alcoolemia, a resolução 925 de 2022, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que fala todas as infrações de trânsito que estão no código, quando autuar, quando não autuar, que a gente usa como base para poder ajudar também. O Decreto-Lei 2.848, que é o Código Penal, que a gente fala uma coisinha ou outra dele, e a Lei 9.099, que nós falamos também de forma bem rasa, bem branda, que fala dos juizados especiais cíveis e criminais. Precisamos saber nome de lei, nome de artigo? Não. É só para a gente ter uma referência de onde que sai todas essas informações. Para a gente entender essa matéria de infrações e penalidades, nós precisamos entender o que é o processo administrativo, que é um conjunto de procedimentos realizados desde quando a pessoa é flagrada cometendo a infração de trânsito. Ela vai ser autuada, vai ser notificada, vai ter direito de se defender, vai ser notificada da punição recebida, vai ter o direito de recorrer novamente e vai ser de fato punida. Nós vamos falar o conceito de infração de trânsito, quais são as principais infrações ou gravidade ou natureza das infrações de trânsito e os responsáveis pelas infrações de trânsito. Vamos falar também quais são as penalidades, o significado, quando que vai ser aplicada cada uma das penalidades, assim como o que significa, quais são e quando que vai ser aplicada cada uma das penalidades. E vamos falar também quais são os crimes de trânsito previstos no Código de Trânsito Brasileiro. E aí a gente começa com o primeiro artigo do parágrafo, ou melhor, o primeiro artigo da parte do Código de Trânsito Brasileiro, do capítulo de infrações e penalidades. O significado de infração de trânsito. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste código, da legislação complementar. Nós já tivemos mais de 40 alterações no Código de Trânsito Brasileiro, ou das resoluções do CONTRAN. E quando o infrator ele é flagrado cometendo infração de trânsito, ele está sujeito às penalidades e às medidas administrativas indicadas em cada artigo. Cada artigo do Código de Trânsito Brasileiro e do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele vem falando qual que é a penalidade e qual que é a medida administrativa que vai ser indicada em cada uma das infrações de trânsito cometida. Então, inicialmente, nós temos essa tabelinha aqui, que quando a gente compreender o que significa cada uma dessas colunas, fica mais fácil para poder entender. Se a gente entender qual que é a gravidade das infrações, leve, média, grave e gravíssima, os 4 responsáveis pelas infrações, quais são os tipos de penalidades e quais são os tipos de medidas administrativas, fica super fácil de responder as questões. A princípio pode ser muita coisa, mas à medida que a gente vai aprofundando, a gente vai conseguir diferenciar cada um desses tópicos para facilitar a nossa vida. Então a gente começa falando sobre o processo administrativo. Como eu já havia dito anteriormente, o processo administrativo é um conjunto de procedimentos padronizados
que começam desde quando o condutor ou o infrator é flagrado cometendo a infração de trânsito. Então, lá na parte, no capítulo do processo administrativo, começa assim, ó: ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á o auto de infração de trânsito, chamado também de AIT. Esse AIT, auto de infração de trânsito, é aquele documento que o agente de trânsito preenche quando a pessoa é flagrada cometendo a infração de trânsito. A gente sempre ouve falar assim: o guarda me multou. E ainda mais quando chama eles de guarda, aí que eles não gostam mesmo, né? Então, quando a gente fala de guarda, na verdade é o agente de trânsito e ele não multou, ele fez a autuação. Essa autuação é um documento que comprova que você foi flagrado cometendo a infração de trânsito. A partir daí, começa-se esse processo administrativo, como é chamado, e você ainda tem o direito de entrar com recurso. Se você não entrar com recurso, aí sim que vai virar uma penalidade. E a penalidade mais comum é a famosa multa. Esse auto de infração de trânsito, ele precisa ter um mínimo de dados para caracterizar a infração. E o primeiro deles é tipificação da infração, ou seja, qual foi a infração cometida. Aqui em Montes Claros, a infração de trânsito mais autuada pela MC-Trans é conduzir veículo utilizando-se de telefone celular, dirigir ao celular. É uma infração de natureza gravíssima e rende uma penalidade de multa de R$ 293,47, quase R$ 300 o valor da multa. Valores de multa não caem na prova, mas a gravidade da infração e a pontuação, que nós vamos falar mais à frente, cai. Vamos pegar o exemplo então. Qual foi a infração cometida? Conduzir veículo utilizando-se de telefone celular. Segundo item que deve constar no auto de infração: local, data e hora em que a infração foi cometida. Vamos imaginar que aconteceu na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, Avenida Sanitária. Então, Avenida Deputado Esteves Rodrigues, dia 5/8/2024, às 14 horas. Então, onde e quando que aconteceu a infração? Tem infrações, pessoal, que o agente, para poder autuar, ele obrigatoriamente tem que abordar, ele tem que imobilizar, tem que parar o carro ou a moto. Tem infrações, inclusive a de celular, não necessariamente precisa imobilizar o veículo ou abordar para autuar. Ele flagrou ali, ele pode simplesmente anotar e está autuado. Essa infração aqui, ela não precisa de abordagem. Então, lá ele vai colocar veículo não abordado, veículo em movimento. E aí ele vai identificar o veículo que foi flagrado cometendo a infração. Por isso que tem aqui, caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie e outros elementos necessários para a identificação. Então identifica, recapitulando, a infração cometida, local, data e hora que a infração foi cometida, o veículo que foi flagrado. E o quarto, identificação do órgão de trânsito ou entidade e autoridade de trânsito ou agente autuador. Hoje nós temos dispositivos eletrônicos e meios eletrônicos que autuam, como por exemplo, excesso de velocidade autuado pelo radar. Quando se faz o teste de alcoolemia, que é o famoso bafômetro, nós temos o bafômetro, que é o etilômetro na verdade. Então, equipamento que comprovar a infração tem que ter o número do equipamento que comprova a infração também. Então, tem que identificar quem autuou, se for qual órgão, qual agente ou qual o equipamento que autuou. Correto?
Agora, vamos pegar uma outra infração de trânsito que precisa de abordagem para, de fato, constatar a infração. Exemplo, habilitação vencida há mais de 30 dias. O condutor ele foi flagrado com a habilitação vencida há mais de 30 dias. O agente só descobre que a habilitação está vencida quando ele aborda o condutor, pede o documento para verificar se ele é habilitado e olha lá, está vencida. Neste caso, ele abordou o condutor, comprovou que a habilitação está vencida há mais de 30 dias, identificou o condutor. Então, o prontuário do condutor, ele só é obrigatório, ele não é obrigatório, é só se possível. Como assim, prontuário? O número da habilitação. Toda vez que a gente tira a carteira, o número da CNH chama-se de prontuário. Então, se possível, o agente de trânsito, ele vai registrar o número da habilitação nessa autuação. Autuou, ele vai pedir para fazer o agente de trânsito ele vai pedir para assinar o auto de infração. A gente é obrigado a assinar o auto de infração? Não. Mas se a gente assinar o auto de infração, a única coisa que vai acontecer é que essa assinatura comprova que a gente está ciente da infração cometida. Só isso e mais nada. Muita gente fala, mas eu não vou assinar porque se eu assinar eu não posso recorrer. Eu estou assumindo a culpa. Não, está assumindo culpa de nada. Você está ciente que a infração foi cometida. Só isso. Certo? E se não assinar? Não tem problema nenhum. Eu, como cidadão, eu tenho o direito de não assinar. Eu não vou assinar. Ele vai marcar lá, condutor recusou-se a assinar. Pronto. Não tem problema nenhum. Vamos pegar o outro exemplo? O primeiro, conduzir veículo utilizando-se telefone celular. O agente só flagrou e fez a notificação. O condutor nem percebeu que tinha um agente ali. Então, esse agente de trânsito, ele pega esse auto de infração, ele preenche ele todinho, chega lá no órgão de trânsito que ele trabalha e ele pede para a autoridade de trânsito, que é o chefe daquele órgão, para fazer a verificação se aquele auto de infração está consistente. O que é o auto de infração consistente ou regular? Se ele atende a todas as normas e requisitos para que o auto de infração seja válido. Estando consistente ou regular, o órgão de trânsito ele vai emitir a notificação da infração. Essa notificação da infração, ela vai ser emitida para o proprietário, afinal identificou o veículo. Como que comprova a infração? Declaração da autoridade ou do agente de trânsito, que é através da AIT, auto de infração de trânsito, correto? Aparelho eletrônico ou equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente disponível que seja regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Aqui eu tenho um exemplo de um auto de infração de trânsito. Então aqui eu tenho o campo número 1. Qual a infração cometida? Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. O campo 2, onde e quando? Foi dia 9/12/2019 às 15h19, na Rua Comendador Miro, esquina com Francisco Ribas, em Ponta Grossa, no Paraná. Aqui tem a placa do veículo, mas ela está riscada porque é uma imagem da internet, e a identificação do veículo, VW Gol passageiro. Aqui embaixo eu tenho a identificação do agente de trânsito e a rubrica dele, ou rubrica dele. Ao campo 4 e 6, que é a identificação do condutor e a assinatura. Está em branco porque não é obrigatório. Todo auto de infração tem o campo de observação,
Então aqui, ó, condutor não identificado / veículo em movimento. Agora, olha a observação que ele colocou. Condutora dirigindo, com a mão esquerda apoiada no volante, segurando uma coxinha e com a mão direita um sachê de maionese. Ela estava dirigindo e comendo. E se essa coxinha cai, gente, pelo amor de Deus? Ou pior, se o sachê de maionese cai e suja a roupa dela, ela vai simplesmente perder o controle completamente do veículo. Então, esse aqui é um auto de infração que tem todos os dados que caracterizam essa infração. A autoridade de trânsito, na sua competência, dentro da sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível de acordo com o Código de Trânsito. Esse auto de infração aqui do lado é o auto de infração aqui de Montes Claros, tá? É só para poder ilustrar. O agente de trânsito, ele chega lá no órgão, como eu havia dito, e pede para outro agente ou autoridade de trânsito verificar. Se ele tiver consistente, se ele tiver regular, aí vai para a segunda etapa. Esse auto de infração, ele vai ser arquivado e seu registro julgado inconsistente, se for considerado inconsistente ou irregular. O que faz um auto de infração ser considerado inconsistente ou irregular? Primeiro, se tiver faltando dados que caracterizem a infração. Aconteceu a infração no dia 9/2/2019, qual horário? Não tem. Ou foi na rua Comendador Miro, mas não tem aqui qual número. Está faltando um dado que caracteriza a infração. Outra informação também que indica que ele está irregular, quando tem rasuras. Qualquer rasura que tiver no auto de infração é motivo para ele ser arquivado, para ele ser considerado irregular. Outra situação de inconsistência que pode acontecer é o agente de trânsito fazer uma autuação que não existe, como, por exemplo, estacionar no acostamento de uma avenida. A avenida não tem acostamento, acostamento tem em rodovias e estradas. Mas uma vez um agente da MC Trans autuou um condutor em frente ao hospital HU, o universitário, porque ele estava estacionado no acostamento. O condutor entrou com recurso e ganhou. Como que vai estacionar no acostamento de uma via que não existe acostamento? Ele está irregular. Entenderam? Então, existem as situações em que ocorrem as irregularidades. Qual é o outro caso em que o auto de infração ele deve ser arquivado? Se dentro de um prazo de 30 dias não foi expedida a notificação da autuação. Entre a data da infração cometida e a data da emissão da notificação da infração, não pode ter mais de 30 dias. Entenderam? Aconteceu a infração que eu coloquei lá, hoje, dia 5/8/2024. O órgão de trânsito tem até dia 5/9/2024 para emitir a notificação, para lançar no sistema. Se lançar no dia 6/9, já está errado, já está irregular. A pessoa pode entrar com recurso que ela ganha, porque passou do prazo legal. Quer dizer que tem que chegar na casa do dono do veículo? Não, tem que lançar no sistema. Se vai chegar na casa do proprietário, é uma outra história. Como assim, Farley? É uma outra história. Inclusive, teve um caso aqui em Montes Claros, onde o carteiro, ele trouxe discórdia para os colegas. Ele ia ser, inclusive, homenageado porque ele estava batendo recorde de entrega das cartas e dos objetos. Ele sempre chegava primeiro. E aí o pessoal, nossa, mas que legal, você está entregando tudo direitinho e tudo mais. Aí antes dele ser de fato homenageado, descobriram que ele estava jogando fora metade das correspondências. Que tristeza, né? Então, independente se vai chegar na sua casa ou não,
tem que lançar dentro de 30 dias, tá bom? Aqui nós temos o exemplo de uma notificação da autuação. Ó. A infração aconteceu dia 3/7. A notificação foi expedida dia 23/7, 20 dias depois. Então está dentro do prazo permitido. Correto? É dessa notificação que o proprietário recebe, já que identifica o veículo, o proprietário ele tem duas opções. Porque chega para o proprietário. Na verdade, ele tem 3. Primeiro, ele pode simplesmente ignorar. E aí, ao ignorar, ele torna-se responsável pela infração e vai se tornar responsável pelas pelas punições que podem surgir, por todas as penalidades e consequências que vão surgir. Segundo, ele pode identificar o infrator, ou seja, quem estava dirigindo o veículo e que cometeu a infração. E em terceiro lugar, ele pode entrar com um recurso, ele pode recorrer dessa infração de trânsito. Para esses 2 casos aqui, ó, o prazo mínimo é de 30 dias. E no próprio auto de infração de trânsito, já tem informado qual que é o prazo mínimo para entrar com recurso. Se ele identifica o infrator também tem o direito de recorrer, de entrar com recurso. Um belo dia chegou lá para mim, na minha casa, uma notificação de uma infração de trânsito por conduzir uma motocicleta utilizando-se de telefone celular. Na época, a infração era de natureza média. O horário da infração de trânsito, a minha moto estava estacionada na garagem da autoescola e eu estava dentro da sala de aula. Então, eu fui lá no órgão de trânsito e solicitei a cópia do auto de infração. Parecia que tinha desenhado a letra, de tão linda que era. Ou seja, não tinha nenhum tipo de rasura. Então, o primeiro recurso que eu tinha ali para poder pedir anulação caiu por terra. Fui verificar os dados da infração para ver se tinha algum tipo de irregularidade. Tudo dentro das normas de trânsito. Como a moto estava em nome do meu pai, eu me identifiquei como infrator e eu tinha a possibilidade de transformar em uma penalidade mais branda. Assim, eu solicitei na época que transformassem em uma penalidade mais educativa, porque na época a infração era de natureza média. Mas quando a gente chegar nessa penalidade, vocês vão entender melhor. Entenderam? Então, eu identifiquei o infrator e eu ainda entrei com recurso. Entenderam? Se eu identifico, vamos pegar o meu veículo, se eu identifico o infrator, se vier a penalidade de multa, a multa fica registrada no veículo ainda. Eu ainda vou ter que brigar com o infrator para o infrator pagar a multa. Mas eu fico livre de outras responsabilidades que possam ser atribuídas a mim. Se eu não identifico o infrator, eu me torno responsável por essa infração e essa penalidade cai toda em cima de mim como proprietário. Entenderam? E uma das responsabilidades aqui é a pontuação pela infração de trânsito cometida. Que já nós vamos falar dessa pontuação, vocês vão entender melhor. Certo? Aqui outro exemplo de notificação de infração. E quando a infração de trânsito é de radar,
tem a fotinha do veículo, tá? Aqui no caso foi excesso de velocidade. Tirou a foto aí do veículo transitando com excesso de velocidade. Quando não foi imediata a identificação do infrator, ou seja, não abordou o veículo naquele momento da infração e não identificou o infrator, o proprietário tem 30 dias contado da notificação para apresentá-lo. Se não o fizer, será considerado o responsável pela infração o principal condutor ou o proprietário do veículo. Aquilo que a gente falou. Se o proprietário não identifica o infrator, ele passa a ser o responsável pela infração de trânsito. Entendido? Se o veículo for de empresa, se o veículo estiver registrado no CNPJ, o que acontece? CNPJ não tem CNH. Então, se passou do prazo e a empresa não identificou o infrator, a penalidade mais comum é multa. Além dessa multa pela infração cometida, será lavrada uma nova multa ao proprietário, 2 vezes o valor da multa original. É emitida uma nova multa, o valor dobrado. Lembra que a infração que eu falei com vocês de celular é R$ 293,47? Vai ser lavrada uma segunda multa de R$ 293,47 multiplicado por 2, por não identificar o infrator. Essa é a penalidade que ocorre quando você não identifica o infrator e o veículo é de pessoa jurídica. Isso só porque não identificou quem era a pessoa que estava dirigindo o veículo. Se a pessoa entrou com recurso e ganhou, o resultado vai ser deferido. Então arquiva-se o auto de infração. Tá? Acabou. Se não for deferido, aí vem a notificação da penalidade. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário. O proprietário vai estar ciente da imposição da penalidade. E essa penalidade já vai ser a penalidade da multa com o boleto para o pagamento. Dessa penalidade de multa, o proprietário ele tem o prazo para recorrer também. Esse prazo também é mínimo de 30 dias. Tá ok? Da notificação, deverá constar a data do término do prazo para apresentação do recurso pelo responsável, que não será inferior a 30 dias. No caso de penalidade de multa, a data será a data para recolhimento do seu valor. A notificação será encaminhada ao proprietário responsável pelo seu pagamento, ou seja, vai ser o proprietário quem vai receber o boleto da multa para pagar. Entendido? Aqui temos o exemplo. A notificação da penalidade. Então já vem todos os dados com o boleto da multa, o valor do boleto para realizar o pagamento. A mesma coisa aqui, ó. Efetuando o pagamento até o vencimento, a pessoa paga 80% do valor da multa, tá? Até o vencimento, paga-se 80% do valor. Por que eu estou colocando dessa forma? Na prova,
não quer saber quanto de desconto que vocês vão ter, quer saber quanto do valor que vai pagar. Então vamos resumir, recapitular aqui rapidinho. Ocorreu a infração de trânsito, o agente de trânsito flagrou a infração sendo cometida, ele vai preencher o documento chamado auto de infração de trânsito. Esse auto de infração de trânsito, ele vai ser analisado a sua consistência, certo? A análise da consistência é verificar se está tudo ok lá no órgão de trânsito. Se tiver qualquer tipo de irregularidade, arquiva. Estando consistente, notifica o proprietário, que é o dono do veículo. O dono do veículo, ele tem o prazo de 30 dias para apresentar o infrator e também para entrar com defesa prévia. Se da defesa prévia que ele apresentou for deferido, arquiva, cancelou o auto de infração. Se indeferir, nós temos a notificação da penalidade. Dessa notificação da penalidade, nós temos também a defesa prévia em segunda instância. Essa segunda instância pode ser que arquiva-se Pode ser que se arquiva. Que na verdade aqui o fluxo ele é aqui, ó. Recurso. Do recurso aqui, arquiva ou indefere, e do indeferimento tem a penalidade de multa, que vai ser o pagamento. Entenderam? É assim que funciona o processo administrativo. Simples assim. Igual a Oi, né? Isso. Exato. Olha só, pessoal. Toda vez que chegar uma notificação de infração de trânsito, sempre verifiquem no órgão de trânsito a consistência da infração. Entrem em contato, peçam a cópia do auto de infração. Existe um site que eu não sei explicar para vocês qual que é. Eu tinha os dados, mas acabei perdendo. Tem um site que dá para a gente verificar se os aparelhos de radar e os etilômetros estão dentro do prazo de validade dos seus testes de aferição. Porque todo equipamento ele precisa ser aferido pelo Inmetro. Então tem essa informação também para saber se está correto ou não. Se tiver defesa prévia, podem entrar com recurso sem problema nenhum. Mas para entrar com recurso, procurem pessoas que sejam capacitadas e preparadas para entrar com recurso. Teve uma situação aqui com a filha da ex-atendente aqui da autoescola. Aconteceu uma situação em que cassou a permissão para dirigir da filha dela. Ela procurou a pessoa certa, a pessoa entrou com recurso e conseguiu reverter essa cassação da habilitação. Então, sabendo mexer com a pessoa certa, a chance de reverter uma situação até de cassação da carteira é muito grande. E tem muito, mas muito picareta por aí que promete mundos e fundos e no final não faz nada, a pessoa tem que resolver as situações. Tá bom? A penalidade de multa é só a primeira que tem. Tem várias outras penalidades que podem aparecer por aí. Tá ok? Nós temos hoje o Sistema de Notificação Eletrônica, SNE. Para quem gosta de tecnologia, tem acesso a e-mail, redes sociais, quem faz o cadastro fez o cadastro no sistema de notificação eletrônica. Toda vez que você vai ser autuado, você vai receber um e-mail
ou na própria carteira digital de trânsito, o aplicativo CDT, você vai receber uma notificação da infração de trânsito cometida. Recebeu a notificação da infração de trânsito cometida. Se você não quiser entrar com recurso e você fazer o pagamento da multa, até o vencimento você paga 60% do valor. Você tem 40% de desconto. Mas o que cai na prova é essa parte aqui, ó. Até o vencimento você paga 80% do valor da multa, tá bom? Essa outra informação aqui é raríssimo de cair na prova. Quais são os prazos para expedir a penalidade hoje? 6 meses ou 180 dias, se não tiver defesa prévia, e 360 dias se tiver defesa prévia. Então hoje a penalidade ela pode demorar até 6 meses para ser imposta, se não tem defesa, e se você não entrou com se você entrou com defesa, pode chegar até 1 ano para ter a imposição da penalidade. Diferente das penalidades de suspensão da CNH ou do direito de dirigir, ou de cassação da habilitação, que deverá contar esse prazo a partir do início do processo administrativo para aplicar essas penalidades. Por isso que tem pessoas que demoram anos e anos para que essas penalidades sejam aplicadas de fato. Entendido?